falar sobre eclosão da mediunidade. Pessoas que pela primeira vez estão tendo suas experiências com mediunidade. Isso ocorre muito na pré-adolescência por causa das questões das glândulas, mas ocorre também com jovens, adultos, com idosos, cada um tem o seu momento. Às vezes está relacionado com essa questão das glândulas e também pode estar relacionado com a questão de um trauma. Muitas pessoas quando alguém desencarna que elas amam, quando perdem alguém da sua família, quando passam por alguma situação traumática, desperta a mediunidade, né? Outras pessoas simplesmente porque daquele momento em diante a mediunidade se faz necessária no seu processo de aprimoramento e de aprendizado. O que acontece? De uma forma geral, vai ser incômodo. Por que incômodo? Porque nós vamos ter contato com uma série de coisas que nós somos ensinados a negar. Negar a espiritualidade, negar a comunicação com os mortos, negar que existe um intercâmbio entre essas duas realidades, o plano espiritual e o plano carnal. Então, como é uma coisa muito nova e que nos foi incutido negar, a gente rejeita e a gente sofre muito. Outra coisa que faz com que seja sofrido é que a gente descobre que tipo de espírito se aproxima da gente. Então a gente começa a se autoconhecer. Qual é a minha vibração? Porque é aquela coisa, né? Me dizes com quem andas que eu te direis quem és. Na verdade me dizes quem és que eu te direis com quem andas. Então a gente começa a ver quais espíritos estão à nossa volta. De um modo geral dá problema para dormir, de um modo geral dá problema de depressão, a pessoa começa a achar que está louca. Ela deve sim, pode buscar um acompanhamento psicológico, psiquiatra, se possível, buscar um psicólogo, um psiquiatra que estejam também espíritas para entender o processo. Agora o grande remédio é partir para um processo de educação da mediunidade, estudar a doutrina, estudar a mediunidade e entrar num processo de prática mediúnica. Para fazer isso não é necessário ser espírita. E não é necessário que algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso porque não são religiosas, não acreditam em religião. Então, na verdade, o espiritismo é muito mais uma filosofia de vida do que uma religião, porque ele tem um aspecto filosófico para questionar, o aspecto científico para responder e o aspecto religioso para ligar essas duas coisas, a filosofia e a religião, à divindade, para que nós enxerguemos filosofia e religião como algo divino. Então você não precisa ser espírita, você não precisa se sentir virando um religioso para praticar alguma coisa que agora é um talento seu, é um dom seu, como você tem que praticar a fala, como você tem que praticar a escrita, como você tem que praticar a educação das suas emoções, o foco dos seus pensamentos, você vai praticar o controle da sua mediunidade. Tendo o controle da sua mediunidade, e aí todos os processos de perturbação diminuem muito, porque você descobre que não se educa a mediunidade, você educa você, porque a mediunidade é apenas uma expressão da sua individualidade, uma expressão do seu ser. Então isso é comum, muitas pessoas sofrem nesse processo e apenas a prática deste talento faz com que nós consigamos chegar a um processo de controle dele. Então, a gente chama isso de educação da mediunidade, que é a prática metódica e disciplinada da mediunidade. Isso não é necessariamente uma prática religiosa. É uma prática como você aprende a escrever fazendo curso de redação, como você aprende a olhar as coisas com outros olhos quando você estuda filosofia ou quando você se aprofunda cientificamente. Então é buscar um centro espírita, buscar um processo de educação do ser e da prática mediúnica. É doloroso o quanto nós tratemos isso como uma dor e não como uma grande oportunidade
de socorrer espíritos sofredores. E através desse contato com a dor do outro, nós aprendemos a controlar e a entender nossas próprias dores. Muito obrigado pela atenção de vocês.